Olá, pessoal aí de casa, terceirão aí estudando fortemente esse ano. Não vamos deixar de estudar, nos preparar para as nossas provas que temos aí, Enem, vestibular. Afinal de contas, o nosso futuro continua. Eu sou a professora Renata e vou continuar trabalhando com vocês o conteúdo de matemática com números complexos, só que dessa vez a representação geométrica no plano de Gauss. E é claro, vamos realizar algumas atividades. Vamos eu e você. Então, o conjunto dos números complexos, como nós vimos na última aula, tem números que são compostos por parte real e parte imaginária. Essa forma de escrever o número complexo é chamada de forma algébrica. Nós vimos uma das formas de se escrever o número complexo. Hoje nós vamos ver a representação geométrica. Se estamos falando em geometria, essa geometria vai nos levar, nos remete ao plano cartesiano, que também pode ser chamado de plano de Gauss. Então, quando você está trabalhando com o plano cartesiano, você tem ali para você colocar suas informações nele, você deve ter as informações escritas no formato de par ordenado. Par porque são dois, ordenado porque segue uma ordem. Então, a imagem geométrica, ou seja, a representação geométrica de um número algébrico, de um número complexo na forma algébrica, vai ser o quê? Um par ordenado, porque se não for um par ordenado, você não consegue colocar no plano, tá? Então, a forma algébrica, que nós já vimos na última aula, escrita na forma z igual a a mais bi, pode ser escrita na forma geométrica como um par ordenado, onde o x é a parte real e o y é a parte imaginária. Aqui vocês vão prestar atenção, talvez, se não, eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Quando você escreve a forma algébrica, vejam que eu escrevo z com letra minúscula. Quando eu escrevo a forma geométrica, eu escrevo z com letra maiúscula. Por quê? Porque representa um ponto, ok? Então, aqui eu tenho o a e o b, números reais. E o i é a unidade imaginária. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, para que vocês não confundam quando é um coeficiente, quando é uma parte real imaginária, com a unidade imaginária que é representada pela letra i. Então, aqui nós temos um exemplo que eu vou fazer junto com vocês. Nós temos os números complexos que estão escritos na forma algébrica. Nós temos que determinar qual que será a imagem geométrica ou o afixo de cada número. Essa palavra afixo é uma palavra nova para vocês. Então, anotem, o que é o afixo? É a representação geométrica de um número complexo. Esse número complexo, então, a partir de hoje, você já viu que ele pode vir escrito para você tanto na forma algébrica como na forma geométrica. Vejam, são duas formas distintas de escrever o mesmo número complexo. Aqui, no primeiro exemplo, eu coloquei Z1 é igual a 2 mais 3i. Se eu tenho que representar esse número na forma de afixo, ele é um par ordenado, onde o x é o a e o y é o b. Lembre-se que se eu estou falando em par ordenado, par 2, ordenado, ordem. Primeiro eu sempre vou escrever o valor do x e depois o valor de y, tá? Aqui no exemplo 2, 5 menos 2i. Qual que é a parte real? 5. Então, 5 será o x. Qual que é a parte imaginária? Menos 2. Então, o y será menos 2. Do lado esquerdo, eu tenho os números escritos na forma algébrica e do lado direito na forma geométrica, tá? Não vai confundir. Aqui, por último, nosso último exemplo, Z3, somente 4i. Quanto vale a parte real aqui desse 4i? 0, isso aí, fica gravado, né, dos exercícios que nós fizemos nas aulas anteriores. Não tenho, é 0. Então, quanto vale x? 0. E quanto vale y? 4, porque é a parte imaginária. Gosto de colocar exemplos assim com misturas de sinais e que apareçam 0 para você não se assustar quando isso acontecer com você. Então, aqui na atividade 1, vocês vão me determinar qual é a imagem geométrica dos números complexos a seguir. Então, aqui eu tenho 3 números complexos. O primeiro, Z1, igual a 2. O segundo, Z2, é igual a menos i. E o terceiro, Z3, é igual a i.
Então, de cada um deles, bem rapidinho, você vai me escrever ali qual que é o par ordenado, qual que é o afixo, qual que é a representação geométrica, olha quantas formas que a gente tem para falar isso, então eu gosto sempre de estar repetindo para que vocês se familiarizem com essas formas de falar. Qual é, então, o par ordenado que representam esses números complexos que estão apresentados para vocês na forma algébrica. Então vamos lá, turma, verificando aqui como que vocês resolveram, o que pontos que vocês escreveram. Então aqui no Z1, que é igual a 2, o que que acontece? A parte real, que vai representar o x desse ponto, é 2. A parte imaginária, que vai representar o y desse ponto, é 0. Como é que eu sei que é 0? Porque não aparece, tá? Então aqui o afixo 2, 0. Não é 2 e 0.
é 2, 0, porque é um par ordenado, tá? Z2 igual a menos I. Quanto vale a parte real, que seria o x? 0. Não tenho. Então, coloca lá 0. Qual que é a parte imaginária? A parte imaginária é o que está na frente da unidade imaginária, que é menos 1. Então, 0 menos 1 é o afixo do número complexo menos I. No terceiro exemplo, z igual a I, parte real, 0. Parte imaginária, 1, porque eu tenho 1 ali na frente da unidade imaginária. Então, a gente vai considerar que o A, que é a parte real, será o valor de x, e que o B, que é a parte imaginária, será o valor de y, tá? Então, fica tranquilo se você for seguir uma ordem, porque primeiro a gente está escrevendo o A, que é a parte real, e depois a gente escreve o B, que está acompanhando a parte imaginária. Então, se você tem z igual a A mais BI, um número complexo na forma algébrica, como que fica na forma geométrica ou no formato de afixo? Z é o AB, é o par ordenado AB, o A é o x e o B é o y, tá? Você não vai confundir isso, porque eu deixei aqui para você um slide com essa conclusão para que possa ajudar você. Então, o número complexo z igual a mais BI é representado em um sistema de coordenadas ortogonais pelo ponto de coordenadas AB. Gente, o que é um sistema de coordenadas ortogonais? É o plano cartesiano. Por que se chamam ortogonais? Porque entre as duas retas do plano cartesiano, nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Então, chamamos esse sistema de coordenadas ortogonais de plano complexo ou plano de Gauss, porque foi Gauss que criou essa forma de representação, ele desenvolveu, né, essa forma de representar os números complexos no plano. Ele está usando, sim, o plano cartesiano, mas leva o nome dele porque foi ele que idealizou essa forma de representação. Mas também pode ser chamado de plano complexo, por quê? Porque é nesse plano que você representa os números complexos. É o plano que vocês já conhecem. Nós temos aqui o plano que tenha x e y, entre eles um ângulo de 90 graus. No eixo x, eu vou colocar os números reais, no eixo y, os números imaginários, tá? Então, aqui é um ponto P, ó, o x está aqui, é o valor de A, o y está aqui, é o valor de B. Este ponto P de coordenadas A, B, representa o número complexo z igual a A mais BI. Então, a gente vai chamar esse ponto de afixo ou imagem geométrica do z, tá? São os nomes que ele vai receber aí, pode aparecer para vocês. Então, aqui eu vou deixar um quiz para vocês analisarem isso que nós falamos até agora, com relação à representação geométrica de números complexos no plano de Gauss. É correto afirmar que... Então, aqui você tem 4 alternativas. O que é correto? Letra A. O afixo de z igual a 2 mais 3i pertence ao quarto quadrante. B. O afixo de z igual a menos 3i pertence ao terceiro quadrante. C. O afixo de z igual a menos 2 mais 3i pertence ao segundo quadrante. Ou, letra D, o afixo de z igual a 2 menos 5i pertence ao primeiro quadrante. Lembrando, então, se você tem o plano cartesiano, esse plano cartesiano é formado por duas retas ortogonais, neste caso, reta real e reta imaginária. Ele divide o teu plano em 4 quadrantes. Então, represente o afixo de cada um deles no plano para você poder responder esse quiz. Represente, a gente volta daqui a pouquinho para verificar se você respondeu certo.
Então vamos lá, gente, verificar aqui qual foi a alternativa que você marcou? Então, lá na letra A, eu deixei aqui o afixo de cada um deles. Lembra que eu falei para você? Marca o afixo de cada um deles para você poder imaginar e localizar esses pontos no plano cartesiano. Então, a letra A, z igual a 2 mais 3i, tem o afixo como par 2, 3. O 2, 3, será que pertence ao quarto quadrante? Ó, x positivo, y positivo. Está localizado no primeiro quadrante. Então, está errada, você descarta. Vamos para a letra B, z igual a menos 3i. Tem o afixo 0, menos 3, ou seja, está sobre o eixo y. Para x vale 0, para y vale menos 3. Então, você vai marcar abaixo do y, está exatamente sobre o eixo imaginário. Também não é essa alternativa, está errada. Letra C. Z igual a menos 2 mais 3i, tem o afixo o quê? Menos 2, 3. Menos 2 para x, esquerda. 3 para y, para cima. Então, esquerda para cima, nós temos o segundo quadrante, está verdadeira. Então, só para complementar aqui, né, que a letra D estaria falsa, porque o afixo 2 menos 5 não está no primeiro quadrante, está no quarto quadrante. Ok? Então, só para concluir com vocês, deixar tudo certinho para que vocês verifiquem por que está certo ou por que está errado. Ok? Então, lá na atividade 1, vocês agora vão fazer realmente essa representação no plano. Então, você vai colocar, primeiro passo, o afixo de cada um deles. Nós temos 5 números complexos aqui. Então, o primeiro passo é escrever o afixo de cada um deles. Segundo passo, colocar no plano cartesiano. Então, Z1 é 2 mais 3i, que é o primeiro ponto que você vai localizar. O segundo ponto, Z2, 3 menos 2i. Terceiro ponto, menos 2 menos 3i. Quarto ponto, 2 mais 3i. E o quinto ponto, menos 3 mais i. Então, todos esses números complexos estão escritos na forma algébrica. O que você tem que fazer? Colocar na forma geométrica para poder localizar no plano cartesiano. Então, façam o primeiro passo aí, a gente já vem para verificar se você fez certinho.
Então, turma, vamos verificar aí quais são os afixos desses números complexos. Eu já coloquei no formato de P, de ponto, tá? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5, chamei de A, B, C, D e E para poder localizar no plano cartesiano. Então, aqui o ponto 1 tem coordenadas 2, 3. Eu venho no eixo X, que é o eixo real. Veja que sempre o primeiro número é o número real. O segundo é a parte imaginária. Então, eu venho no 3, no 2 do X, 2 de X, e vou subir até o 3 do Y. Então, sobe, porque ele é positivo. A pertence ao primeiro quadrante. Vamos olhar agora para o segundo ponto, que eu chamei de B. X vale 3. Então, onde eu vou localizar esse 3? No eixo real para a direita. 3. E aí, eu vou descer até o menos 2 no eixo Y. Então, desço 2, B está localizado ali, indicado para vocês em azul. Ponto 3, ponto C, menos 2, menos 3. O menos 2, X, número real negativo, para a esquerda, menos 2. E menos 3 está para baixo, no eixo Y, aqui embaixo indicado para vocês o ponto C. Ponto D, 3, 2, os dois são positivos, então eixo X para a direita, eixo Y para cima. O ponto D está localizado no primeiro quadrante. E por último, o quinto ponto, o ponto E tem coordenadas menos 3 e 1. Menos 3 para X é o número real para a esquerda, está aqui, menos 3. 1 eu vou descer, então o ponto E está localizado no terceiro quadrante. Então, para quem não lembra, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, tá? Ele tem o sentido anti-horário, é o contrário do relógio, tudo bem? Então aqui vocês vão fazer de novo, sozinhos, a atividade proposta, colocar na forma algébrica os números complexos, desde que agora você não vai ter a forma algébrica, você vai ter a forma geométrica, você tem a imagem geométrica, a forma geométrica, o afixo desses números e vai escrever Z1 igual a 1, 2, Z2 igual a menos 3, 0 e Z3 igual a menos 2, 0 na forma algébrica. Então, identifique qual é a parte real, qual é a parte imaginária e coloca no formato algébrico. Agora é o caminho contrário. Antes a gente escrevia da algébrica para a geométrica. Agora vocês têm a geométrica e vão escrever na forma algébrica. Vamos lá?
Então, pessoal, vamos lá verificar o que você respondeu aí no seu caderno. Z1, o par 1, 2, vai ficar o quê? A vale 1, B vale 2, então Z1 é 1 mais 2i. Preste atenção aqui na letra B, que na hora que eu fui ler o enunciado, eu dei uma saladela lá, misturei o B com o C, então retomando aqui, para frisar para vocês, o segundo número complexo tem o par ordenado menos 1, 3, tá? X vale menos 1, Y vale 3, ou seja, A vale menos 1 e B vale 3 na forma algébrica. Z2 vai ser menos 1 mais 3i. Z3 tem coordenadas menos 2, 0, isso quer dizer que o A vale menos 2 e o B vale 0. Logo, o Z3 é menos 2, ele é um número puramente real, não tem parte imaginária. Ok? Espero que vocês tenham acertado aí em casa. Eu pedi para vocês colocarem no gráfico esse exercício para que vocês possam visualizar melhor. Vejam, no exemplo anterior, no exercício anterior, eu peguei números complexos que eram representados no plano nos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Agora, eu peguei números que vocês vão representar sobre o plano cartesiano exatamente em cima dos eixos. Eu quero ver para que você não confunda quando x vale 0 e quando y vale 0, tá? Então, vocês já fizeram aquela tentativa no exercício anterior, né, que eu falei para vocês. Coloquem, tentem, que fica melhor para você visualizar onde que está o número. Então, aqui você tem como exercício o gráfico. Você vai colocar na forma algébrica esses números complexos. Eles não estão sendo dados para vocês na forma de afixo, eles estão sendo dados para vocês na forma de gráfico, tá? Então, aqui vocês têm o ponto A abaixo do eixo Y, o ponto B à direita do eixo Y, o ponto C à esquerda do eixo Y e o ponto D acima no eixo Y. Opa, desculpa, o ponto C e B estão sobre o eixo X, C e B sobre o eixo X, tá? Parte real. D e A sobre o eixo Y, parte imaginária. Então, aqui nós temos já indicativos de números puramente real, puramente imaginário. Então, você vai escrever na forma algébrica. Para escrever na forma algébrica, o primeiro passo é escrever o afixo de cada um deles. Então, faça isso primeiro e depois nós vamos escrevê-los na forma algébrica.
Então, turma, primeiro passo, escrever o afixo de cada um deles. Eu só deixei no mesmo slide aqui, só deixei o mesmo gráfico para poder acompanhar, ficar mais tranquilo para vocês. Identificando os afixos, ponto A, coordenadas 0 para x, menos 6 para y, tá para baixo, menos 6. Ponto B, 2 em cima do x, 0 para y. Ponto C, menos 4 para o x, 0 para y. Vejam que está sobre o eixo x. E o ponto D, o y vale 4, então eu marco 4 e a sua projeção sobre o eixo x é 0. Então o ponto D tem coordenadas 0, 4. Então aqui, depois que vocês têm os afixos, eu queria dar só um tempinho para vocês, para não dar de cara a resposta, para que vocês, depois que vocês conferirem se está certinho os afixos que vocês escreveram, para vocês escreverem a forma algébrica, tá? Então só um pouquinho, escreve lá a forma algébrica, a gente já vem para verificar com vocês.
Então, pessoal, eu quis deixar esse tempinho, né, para não dar a resposta de cara para vocês, mas eu tenho certeza que vocês acertaram aí em casa. O segundo passo é escrever esses afixos na forma algébrica. Então, veja que nós fizemos 3 passos. Primeiro, você recebeu o gráfico, então a leitura daquele gráfico. Diante da leitura desse gráfico, você escreveu os pontos, os afixos. Aqui eu tenho os afixos A, B, C e D. E agora, escrevendo na forma algébrica. Na letra A, Z1 vai ser menos 6i, porque a parte real vale 0, você não precisa escrever. Z2 tem a parte real 2, mas não tem a parte imaginária, então Z2 vale 2. O Z3, que representado pelo ponto C, nós temos que x vale menos 4, então a parte real é menos 4, não tem a parte imaginária. E por último, o ponto D, representado pelo afixo 0,4, é o número complexo Z4, que tem 4i, só tem parte imaginária, não tem parte real. A parte real é igual a 0, eu não preciso escrever. Quero só lembrar vocês que todos eles são números complexos, todos eles podem ser representados, então, tanto na forma geométrica quanto na forma algébrica, ok? Então, a aula de hoje foi bem importante porque nós vimos a representação de números complexos lá no plano de Gauss, fizemos algumas atividades e eu quero que vocês continuem estudando, continuem revendo as aulas, fazendo as atividades junto comigo, junto com os professores que estão aqui para dar uma assistência para vocês. Tem dúvida? Manda no mural do seu professor. Não deixe de fazer a atividade proposta pelo Google Class, porque é por essa atividade que a sua presença vai ficar marcada, tá? Se cuidem, a gente se vê logo na próxima aula.